Muito boa tarde. Como vão vocês por aí? Acompanhando as notícias, evitando o noticiário, evitando pensar, se misturando, se afundando nos conflitos e no noticiário. Qual será a melhor atitude? Cada um buscando o seu equilíbrio. Acho que a gente sempre tem, de diversas fontes, a orientação do caminho do meio. É a linha proposta por Siddhartha Gautama, o Buda, o caminho do meio, mas também apontada lá no oráculo de Delfos, quando numa de suas máximas, duas máximas propunham o oráculo de Delfos para como que resumir, sintetizar o conhecimento da humanidade. Uma, o conhece a ti mesmo, foi base, assumida como base da doutrina de Jesus. E a outra foi assumida como base da doutrina de Buda, ao propor nada em excesso. Quando você descarta os excessos, você se endereça ao caminho do meio. Nesse nosso caso, nada em excesso talvez possa simbolizar para todos nós não a alienação e não ao destempero, ao desequilíbrio emocional, à partidarização excessiva para alguns dos lados em conflito. Certamente esse envolvimento num dos polos, num dos excessos, trará para nós o desequilíbrio, o destempero, a doença. Então, vamos pensar hoje em mais um dos aspectos que pode contribuir para a nossa pacificação e que assim favoreça como condição fundamental para que nós colaboremos na pacificação do mundo. Sempre o nosso princípio aqui da nossa ação de promoção da paz é o faça em você a paz que você deseja para o mundo. Que nenhuma paz externa será conquistada se nós não trabalharmos pelo menos em paralelo, se não como condição, porque não é possível mesmo como condição, mas em paralelo, tenhamos a mesma preocupação de fazer a nossa pacificação. Não é? Então esse aspecto de hoje tem relação com a justiça de Deus, a posição de Deus perante os males, as violências e os egoísmos. De outra forma, foi colocada a questão como a questão do mal. Como Deus, sendo perfeitamente bom, perfeitamente justo e todo-poderoso, pode admitir o mal, a violência, a guerra? Essa revolta, essa incompreensão, essa desarmonia original é, sem dúvida, um dos componentes fundamentais para nos trazer um desequilíbrio que compromete a nossa atuação como instrumentos da paz de Deus. Se a gente nunca se propõe a dar ponto final em nada, mas sempre nós nos propomos a dar alguma, o que nós imaginamos possa ser alguma colaboração, algum aspecto que pode favorecer na sua autopacificação. Então, se a guerra é o mal, se a violência é o mal, se o egoísmo é o mal,
como Deus permite que isso aconteça. E não só na guerra da Ucrânia, mas na guerra da segurança pública, do tráfico de drogas, na corrupção da política, nas distorções da religião, dos chamados falsos cristos e falsos profetas, estelionatários espirituais. Há tantos tipos de males espalhados na terra que, se nós fôssemos dividir e responsabilizar Deus apenas pelos bens que ocorrem na terra, deixando os males para outros agentes, como o demônio, os obsessores, as sombras, as trevas, teríamos que concordar que o demônio, os obsessores, as sombras e as trevas estariam com ampla vantagem sobre Deus. O que é absolutamente lógico. Então, podemos crer no caos, na inexistência de Deus, a lógica profunda nisso. Se não acreditamos em Deus, é o salve-se quem puder, é a lógica do caos, defenda-se e ataque para sobreviver. A outra lógica completamente coerente tem que pensar Deus, o bem, como a única realidade que existe. Todo o pretenso mal é absorvido, é encaixado no bem onipresente e onipotente. Ou seja, o mal não existe. Nós podemos inclusive formular de outra forma dizendo que o mal é apenas o bem que ainda não se conseguiu compreender. Então, na superfície do egoísta, mal é tudo aquilo que contraria os seus interesses e os seus desejos. Quem não é a meu favor é contra mim. Eu sou o centro do universo, o fator delimitante entre a luz e a sombra, o bem e o mal. Esse é o padrão do egocentrismo. Uma outra forma de ver o mundo é que quando uma criatura imatura, inexperiente, tem os seus desejos contrariados, ela vai apontar aquele agente que contrariou seus desejos como agente do mal. Uma criança que vai ao supermercado, que ela quer pegar todas as coisas da prateleira, todos os doces, todos os brinquedos, e tem a sua avó, a sua tia, o seu pai, a sua mãe como agente limitador, dizendo pode alguns, pode dentro de certos limites, ou hoje não é dia de pegar presente você vai ter em tal data ou em tal data. Qualquer limite que seja colocado para a criança, num primeiro momento, a criança tende a considerar o mal, porque ela não tem maturidade para ir além dessa maneira de se posicionar, onde ela é o centro do universo e tudo que contrariar os seus desejos é o mal. Essa posição claramente infantil, claramente visível nas crianças, é também claramente visível em grande parte da humanidade. Todos querem a imposição dos seus desejos, todos rezam, parafraseando o Pai Nosso, com a oração do seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E é claro que esse pensamento é a fonte de todas as disputas, todas as competições e todas as guerras.
a ação de Deus, como a ação dos pais que limitam os desejos da criança, que colocam limites na imposição, no reinado infantil, é muito bem comparável à ação de Deus, que também coloca limite aos nossos desejos através das situações dos desejos e dos interesses alheios. Meu pai sempre falava que o direito de cada um termina onde começam os direitos dos outros. Isso é uma definição clara de limites. E o limite para a criança egoísta, egocêntrica, é o mal. Mas é realmente o mal? Limitar os desejos consumistas, as imposições egocêntricas dos filhos pelo pai? Dizer que eles não podem comer doces antes do almoço, ou que eles têm que primeiro fazer as lições para depois brincar? Será isso realmente o mal? Claro que não. Mas para a criança, naquele momento, ela pode e tende a ver isso como um mal, porque o mal é apenas o bem que ainda não conseguimos compreender. Muito comum é que todos nós percebamos, às vezes décadas depois, que aquilo que julgávamos o mal na ação dos nossos pais era na verdade o bem. Pelo menos o que eles conseguiam ver como bem. Às vezes precisamos também de décadas para entender uma privação, um acidente, uma situação qualquer que nos foi tirada algo de grande importância ou alguém de grande importância, e só décadas depois vamos entender o sentido que havia naquilo, o sentido positivo que havia naquilo. Então, diante da chamada adversidade, da chamada contrariedade, que é tudo aquilo que contraria, que parece adverso aos nossos desejos, ao invés dessa visão infantil que nós temos cultivado até agora, nós podemos e devemos avançar. E há como perceber essa visão, inclusive nessa situação da guerra, na relação entre as grandes potências, assim como no casamento, em família, no trabalho, no trânsito, porque sempre o seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É claro que a gente não aceita isso como um comportamento nosso tranquilamente. Nesse momento que eu estou falando com vocês, muitos de vocês talvez estejam pensando, mas eu não ajo assim. Claro que nós não temos a visão de todas as pessoas, mas nós convidamos todos vocês, e a mim inclusive, a reexaminarmos a nossa postura diante dos conflitos, se nós seremos realmente as pessoas que alcançaram a verdade em detrimento das outras que estão sempre iludidas, sempre violentas e sempre egoístas. Jean-Paul Sartre sempre ironizou essa postura, dizendo o inferno são os outros, nessa tendência nossa de demonizar a posição dos outros e de idolatrar a nossa própria posição, de tal forma que merece uma investigação se nós não temos sido assim. O que, aliás, vai nos dar uma ferramenta fundamental de pacificação nossa, ferramenta então fundamental para que possamos ajudar na promoção da paz no mundo. Será que o que acontece na Ucrânia tem a ver conosco?
Será que a guerra da Ucrânia tem alguma coisa a ver com a guerra política, por exemplo, no Brasil? Com a guerra religiosa no mundo? Com a guerra dos interesses econômicos? Com todas as guerras? Será que há mesmo, por trás de todas as forças guerreiras do mundo, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu? Se houver um padrão egoístico e egocêntrico por trás, individual e coletivo, por trás de todos os conflitos e as guerras, raciais, sexuais, religiosas, luta de classes, disputas comerciais, se houver mesmo isso, e, em segundo lugar, se houver uma dificuldade nossa de nos incluir, de nos perceber como promotores de violência, de imposição, de egocentrismo, de demonização do outro, pode ser necessário. E essa é a nossa hipótese sobre a guerra da Ucrânia. Pode ser necessário, pode ser útil, pode ser terapêutico, pode ser didático, que Deus tem apresentado de forma enfática e externa aquilo que nós mesmos estamos precisando aprender. De forma que a guerra exterior só se realiza baseada, lastreada na guerra interior, fazendo com que o outro, como diz a psicologia, como diz o espiritualismo, seja um espelho para o eu. Tudo que acontece à nossa volta, pela lei de atração, pela lei de sintonia, é um espelho que a vida nos dá para que nós possamos, olhando para os outros, refletir sobre nós mesmos. De forma que, ao invés de discutir quem vai ganhar os conflitos, façamos a verdadeira pergunta: o que Deus está querendo ensinar à humanidade com isso? Que reflexões, que ensinamentos eu posso tirar dessas situações externas, no caso da guerra? Essa, aliás, é uma ferramenta que nós podemos usar para tudo. Cada vez que nós nos contrariarmos com alguma fala, alguma posição, alguma situação promovida pelos outros, cada vez que nós nos irritarmos com uma doença, um acidente, alguma dor, qualquer dor que nós vivemos, nós, ao invés de brigarmos com a vida, de nos revoltarmos ou de nos colocarmos como vítimas dos outros, das situações, da vida de Deus, nós possamos perguntar: o que a vida, o que Deus está querendo me ensinar a respeito disso? Que reflexões esse espelho trazido até mim, atraído por mim, me trazem, me possibilitam? Essa ferramenta é fundamental. E nós hoje propomos fazermos isso aqui. Que o presidente da Rússia, o presidente dos Estados Unidos e as autoridades do mundo todo, inclusive da Ucrânia, sejam vistas por nós como espelhos, fazendo com que nós analisemos como eu tenho me portado diante das diferenças, diante dos conflitos. Será que eu também vejo ameaças por toda parte e, vendo ameaças por toda parte, me dou o direito de invadir os espaços dos outros, de agredir, de punir, de dominar? Vocês não acham que essa é uma pergunta excelente? Que cabe maravilhosamente
nos conflitos partidários que só vão se acirrar no Brasil nesse ano de eleições presidenciais, nos conflitos entre diversas religiões, nas disputas de mercado que caracterizam as lutas religiosas, nas disputas entre homens e mulheres, nas disputas de conflitos de todos os tipos. Lembramos aqui mais uma vez a sinalização de Jesus para a humanidade. No Sermão do Monte, quando na terceira bem-aventurança nos revelou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Trazendo a todos nós a magnífica tarefa da autopacificação, que essa é a condição para alcançarmos, para sermos herdeiros da terra, dessa terra que vai surgir como mundo de regeneração, dessa terra que temos vivido até agora, a terra de expiação e provas. Estamos fazendo uma transição planetária. As sombras excessivas vão ser exiladas para outros planetas. Nós mesmos, muitos de nós, vamos para outros planetas, não como punição, mas como crianças atrasadas, colocadas em classes cujos conteúdos vão estar adequados ao seu estágio de desenvolvimento. Isso está acontecendo com todos nós. E precisamos entender a paz, mas a paz feita em nós, como a condição básica para herdarmos a terra. Herdarmos a terra renovada. Que Vladimir Putin, Joe Biden e todos os outros líderes sejam espelhos para nossa reflexão no sentido da autopacificação, para que nós nos revejamos nos nossos próprios conflitos, nas nossas próprias invasões, violências, agressões. Utilizemos essa figura para nos entendermos. Se nós entendermos assim, nós podemos perceber que nada mais oportuno do que um mega espelho para a humanidade que faz de tudo guerras, para percebermos as guerras nossas de cada dia. E a necessidade, as oportunidades e as terapêuticas diárias que a vida nos coloca para que nós nos curemos das nossas guerras, dos nossos egoísmos. Com esses olhos, e não com o olho da disputa de quem é o melhor, de quem é o certo e quem é o errado, se isso é verdade, se isso é mentira, olhando o que Deus está querendo me ensinar com a guerra da Ucrânia, nós poderemos nos pacificar, nos reconciliar com a bondade e a justiça perfeitas de Deus. E assim, sem que isso seja motivo de omissão, porque todas as dores, todos os sofredores da terra são convocações à nossa fraternidade, à nossa solidariedade, à nossa compaixão, poderíamos tornar muito mais enfáticas, muito mais poderosas, muito mais efetivas as nossas emissões de luz. Porque, como na nossa comparação que já trouxemos aqui, assim como um pai alcoólatra encontrando um filho alcoólatra terá muito pouca efetividade numa orientação para que ele faça um tratamento, para que ele se cure da doença, para que ele se livre do álcool,
Ao passo que esse mesmo pai alcoólatra que encontra um filho alcoólatra terá magnífica efetividade se falar: vamos nos curar juntos, vamos nos apoiar, nos estimular na cura conjunta. Também as nossas orações serão muito mais efetivas quando nós, ao invés de apontarmos o dedo para A, B ou C, olharmos para os outros, oferecermos para os outros energias humildes e solidárias que proponham a toda a humanidade: vamos nos pacificar juntos? Deus, nosso Pai, Jesus, sublime mestre da paz, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, fabulosos príncipes, professores e mestres da paz, pedimos a sua ajuda. Porque hoje, um pouco mais do que ontem, nos reconhecemos partícipes da guerra, violentos como outros agentes do mundo. E pedimos mais e mais lucidez, mais e mais apoio a cada notícia, a cada situação, para, ao invés de demonizar os outros, punir os outros, agredir os outros, perguntemos, pesquisemos, peçamos à vida a seu remédio, a sua lição, o seu recado primorosamente oportuno que nos é dado a cada segundo, a cada instante. Queremos espalhar essa nova atitude perante a dor em geral e perante a guerra em especial, trazendo a todos a atitude do estudo, da paciência, da simplicidade, da humildade, do reconhecimento do seu egoísmo, da sua violência e da necessidade urgente de ser curado dessa terrível chaga da alma. Reconhecendo-nos todos num hospital, todos doentes igualmente, perceberemos que fomos colocados aqui por Deus para nos estimularmos uns aos outros, para nos aconselharmos, nos apoiarmos uns aos outros, curando-nos juntos, sem disputas, mas com apoios, porque apoiando-nos uns aos outros, refletindo-nos uns nos outros, avançaremos demais no caminho deixado por Jesus de amarmos-nos uns aos outros como Ele mesmo nos amou. Graças a Deus, muito obrigado por estarmos juntos. Pensem nessa nova forma de ver a vida. Talvez encontremos nela uma maneira de não nos afogarmos no noticiário, mas também não nos alienarmos no noticiário. Buscando nos fatos, na vida, nos adversários, nas contrariedades, nas dores da vida todas, recados de Deus, remédios de Deus, lições da vida. Que assim seja para todos nós, graças a Deus. Muito bom aprendermos juntos. Tomara que possamos nos encontrar, acredito que sim, amanhã,
Na sexta-feira não será possível, mas amanhã acho que ainda será possível. Será um prazer estudarmos juntos também amanhã. Um grande abraço. Se você entender que esse momento nosso pode colaborar com alguém, compartilhe. Será um prazer continuar a aprender juntos. Muito obrigado pela companhia. Bom final de dia. Até amanhã.